Nessa última semana voltou à tona lá no Instagram, conversando com o pessoal, a questão do conteúdo profundo e do conteúdo superficial. E nesse vídeo eu quero te mostrar e te contar o como que eu esquematizo o meu conteúdo e basicamente o como que eu passo isso também para as pessoas que entram na consultoria individual de descompressão comigo. Inclusive, se você quiser fazer parte e aplicar para a consultoria individual, vou deixar o link aqui abaixo. Seguinte, nesse vídeo aqui, a gente vai discutir mais ou menos como é que tem que ser uma estratégia de conteúdo baseada em conteúdo profundo e conteúdo superficial. Se você não sabe o que nem que é uma coisa nem que é outra, fica tranquilo que nesse vídeo eu vou te contar o que é cada uma e vou explicar o porquê que é importantíssimo você ter as duas dentro de uma estratégia de conteúdo. Seja você um profissional liberal, uma pessoa que vende infoprodutos, uma pessoa que vende algum produto na internet, beleza? Bora lá. Seguinte, quando a gente pensa em conteúdo profundo e conteúdo superficial, automaticamente, isso é uma coisa que as pessoas não consideram. Mas, ao meu ver, aparecem duas outras coisas abaixo disso aqui, que é basicamente você mesmo e a sua audiência. Por que que você faz um conteúdo profundo e um conteúdo superficial? Antes de eu te explicar o porquê que você faz isso, eu vou dar uma breve introdução para você entender mais ou menos o que é cada um, mas depois eu vou te explicar de uma forma mais exemplificada e com um desenho aqui abaixo, o como que isso aqui se aplica e se desenvolve, tá bom? Um conteúdo profundo é basicamente um conteúdo que é mais longo, um conteúdo que tem uma duração maior, como esse vídeo aqui. Então, nesse vídeo eu vou conseguir te explicar, vou te mostrar um desenho, vou falar sobre o assunto de uma forma mais profunda. Logo, você vai ter um conhecimento muito maior do que um conteúdo superficial. Só que, quando eu falo desse jeito, pode ser que você ache que o conteúdo superficial não tem importância nenhuma. Não. Um conteúdo superficial, quando contrastado com um conteúdo profundo, ele tem as suas importâncias e os seus objetivos, né? Então, dentro de uma estratégia de conteúdo, você precisa ter um conteúdo profundo para fazer X coisas e um conteúdo superficial para fazer Y coisas, entendeu? Você não pode não só ter somente um e não só ter somente outro. Você precisa ter os dois em paralelo funcionando, porque cada um tem a sua função e eu vou te contar agora qual que é a função de cada um. Como eu disse, quando a gente pensa em, por exemplo, conteúdo profundo, vamos começar por ele, a gente tem duas coisas aqui, tem você e tem a sua audiência. Por que que é benéfico para você produzir um conteúdo profundo? Você está fazendo vídeos, você está produzindo newsletters, conteúdos que realmente você dedica mais tempo ali dentro. Para você, a principal coisa que tem aqui, eu poderia colocar várias coisas, mas para mim, a principal coisa é que você consegue raciocinar com você mesmo, de forma interna, melhor sobre aquele assunto. Então, por exemplo, para mim poder gravar esse vídeo aqui, eu tive que parar aqui na frente desse mapa mental aqui e começar a desenhar as coisas que somente estavam na minha imaginação. Esse desenho aqui não existia antes desse vídeo. Eu tive que parar, pensar, meditar sobre a coisa e tomar certas conclusões e ver o que eu estava fazendo na realidade dentro da minha própria estratégia de conteúdo. Só esse movimento de eu começar a fazer e tentar esquematizar a coisa me ajuda a raciocinar melhor sobre a coisa. E por que que isso é importante? Porque, de novo, se você é uma pessoa que vende o seu serviço, vende o seu produto, vende mentoria, consultoria, você precisa, majoritariamente, ser bom em explicar essa coisa, ser bom em mostrar para as pessoas o porquê que isso é importante. Então, esse ponto aqui de você precisar raciocinar sobre a coisa que está na sua cabeça e que faz sentido para você, é importantíssimo, porque a partir desse raciocínio, desse processo de raciocínio, você começa até mesmo, muitas vezes, aliás, você começa a identificar problemas que, quando você não estava com essa coisa desenhada, escrita, você não identificava. Você começa a ter novas conclusões, novas soluções que vão surgindo a partir dessas ideias que também vão surgindo no processo. Então, no fundo, esse raciocínio vai te levar, basicamente, e eu vou até linkar aqui abaixo, para uma melhora pessoal e principalmente, né, e profissional. Porque se você melhora como profissional na explicação do que você aplica, se você melhora a forma como você raciocina a coisa, automaticamente as pessoas vão querer entender mais como você faz aquilo. Porque o seu raciocínio está melhor, a sua aplicação está melhor, o como você explica está melhor. O conteúdo profundo, ele vai fazer você meditar mais sobre esse tema que você está se aprofundando. Nesse caso aqui, por exemplo, eu estou falando sobre conteúdo profundo e conteúdo superficial. Então, olha como que a coisa se aplica e você consegue ver isso agora nesse vídeo. Eu estou há mais ou menos 5 minutos falando somente sobre conteúdo profundo e os seus benefícios. Em nenhum outro lugar eu tinha feito isso aqui. Então eu estou com você aqui tendo esse raciocínio e a coisa vai se clarificando cada vez mais para mim e para você também. E a gente vai aprendendo junto. Então essa aqui para você, individualmente, é a principal coisa do conteúdo profundo. Você fica mais inteligente, você fica melhor, você vira um profissional melhor. E dentro da internet, se você não percebeu ainda, a gente está num mercado de ensino.
seja lá o que for, se você é um fisioterapeuta, se você é um nutricionista, se você é um produtor de conteúdo, se você é um gestor de tráfego, em dado momento você vai precisar produzir conteúdo sobre isso que você está fazendo, sobre o seu trabalho. Se você não tem uma boa explicação, se você não sabe organizar as coisas para as pessoas que têm interesse no seu produto, no seu serviço, automaticamente as pessoas não vão te ouvir e automaticamente você não vai vender. Então, essa habilidade é a principal habilidade dentro do mercado digital porque você está no mercado de ensino, no mercado de transmissão de conhecimento. Se você não sabe transmitir o conhecimento, se você não sabe montar bons raciocínios, você está fora do mercado. Você está fora do que você tem que fazer. Então, majoritariamente, como eu disse, esse aqui é o principal benefício para você. É o principal benefício para você de longe, entendeu? Isso aqui, se você melhorar nisso aqui, constantemente isso acontece ao longo do tempo, automaticamente as suas explicações, os seus produtos, os seus serviços vão melhorando também. E automaticamente você vai vender mais também. Agora, quando a gente olha para a audiência, o que a audiência sente quando você produz um conteúdo profundo? Porque, obviamente, um conteúdo profundo vai ser produzido para pessoas lerem. Então, essas pessoas são o que a gente chama na internet de audiência. Eu não gosto muito dessa palavra particularmente porque eu gosto de olhar para cada pessoa de forma individual, é melhor. Mas coloquei aqui só para você entender do que eu estou falando, a audiência, né? Então, quando essas pessoas elas começam a consumir esse conteúdo profundo, seja ele em vídeo ou ele em texto, e a gente já vai passar para essa parte, espera um pouquinho, algumas coisas vão aumentando internamente dentro dessas pessoas. Por exemplo, a confiança. Se você vê um carrossel meu exatamente com esse conteúdo aqui, né? Falando sobre conteúdo profundo e conteúdo superficial. Claramente eu não vou conseguir transmitir para você tudo o que eu gostaria dentro somente de um carrossel, de um Reels. Tá vendo o tempo que eu estou demorando para explicar para você aqui? Eu só consigo fazer isso aqui dentro do conteúdo profundo. E por fazer isso dentro do conteúdo profundo, por te mostrar que você pode desenvolver melhor essa ideia que eu estou te passando, a sua confiança em mim aumenta, porque você está percebendo que eu sei do que eu estou falando. Você vê que a coisa faz sentido. Então é uma coisa muito automática. E automaticamente também a autoridade que você tem percebida, para mim, aumenta também. Porque o que é a autoridade? Eu já tenho um vídeo, vou deixar até ele linkado aqui para você dar uma olhada depois, falando sobre como elevar o seu nível de autoridade perante as pessoas. Autoridade é basicamente a pessoa olhar para você e perceber que você sabe daquilo que você está falando, que você domina aquela habilidade, que você domina aquele assunto. E como você faz para transmitir essa autoridade? Você faz mostrando e explicando para as pessoas isso que você fala que você faz. Então, por exemplo, você é um nutricionista. Se você não explicar o como montar uma dieta, se você não mostrar o como fazer isso, se você não mostrar como fazer aquilo, as pessoas não vão ter você como uma autoridade. Então aqui ficou repetido, né, autoridade de novo, mas esses aqui são os principais benefícios que você gera na sua audiência quando você produz conteúdo profundo. E não sei se você percebeu, quando você junta essas duas coisas aqui, automaticamente a venda, que é o que você busca, ela vai acontecer também de forma mais natural. Porque se uma pessoa confia em você e se uma pessoa te enxerga como autoridade no assunto que você está tratando, a venda vai ser um resultado dessas duas coisas. É automático, não tem segredo aqui. Então, deixar de fazer conteúdo profundo, e aqui é o ponto desse vídeo aqui, é aqui o principal das coisas. Deixar de produzir um conteúdo profundo, de criar uma newsletter, de fazer um vídeo no YouTube, automaticamente vai impactar nas suas vendas. Porque se você não gera confiança e se você não eleva o seu nível de autoridade perante as pessoas, a venda vai se tornar cada vez algo mais difícil. Você pode vender, tendo somente, por exemplo, Reels no seu Instagram. Só que, para você transmitir toda a autoridade e confiança para essas pessoas, vai demorar muito tempo. E o conteúdo profundo, ele acelera isso de uma maneira impressionante. Eu venho sentindo isso nos últimos 1 ano e meio, 2 anos, que eu estou produzindo conteúdos no YouTube, conteúdos em newsletter. A minha venda se torna muito mais fácil e muito mais rápida. Por que fácil? Porque as pessoas, quando chegam até mim perguntando, elas já chegam convencidas, porque elas já viram vídeos no YouTube, leram newsletters. E se torna mais fácil porque as pessoas têm muita confiança em mim e elas me enxergam como uma autoridade maior também. Então, para a audiência, esse é o principal benefício do conteúdo profundo. É isso aqui que você tem que focar. Agora, quando a gente passa para conteúdo superficial, ele também, como eu disse, tem a sua importância. Para você, principalmente, qual a importância para você de um conteúdo superficial? Né? Que eu considero conteúdo superficial aqueles conteúdos como Reels e também o carrossel do Instagram, Shorts no YouTube também. Conteúdos curtos, né? Você pode, nesses conteúdos, por exemplo, testar ideias. Essa é o principal benefício para você do conteúdo curto. Então, por exemplo, onde eu faço muito isso aqui? Dentro dos stories.
Eu tenho uma ideia, eu jogo para as pessoas que me acompanham, comento sobre aquela ideia, falo o que eu estou pensando, abro uma live de 10 minutos no Instagram, escrevo um carrossel rápido sobre aquilo. Eu estou testando essas ideias. Se as pessoas aderem bem a essas ideias, agora sim, o que eu posso fazer? Eu posso tentar identificar se esse conteúdo é um conteúdo que as pessoas têm interesse. Se esse assunto, essa dor, esse problema que eu abordei nesse teste de ideias aqui, é um assunto que as pessoas têm interesse. E a partir disso aqui, eu começo a conhecer mais quem? Mais a minha audiência. E conhecendo mais a minha audiência, eu posso me comunicar melhor com elas. Eu posso falar exatamente daquilo que as pessoas mais têm dificuldade. E eu posso, no conteúdo profundo, abordar essas ideias de forma mais profunda. E é exatamente isso aqui que eu quero fazer. Então, para mim, quando eu olho o conteúdo superficial, o teste de ideias é a coisa mais importante aqui, porque eu consigo entender e experimentar o que a audiência quer ouvir. Isso é importantíssimo, porque quando você tem uma comunicação mais certeira, quando você fala das coisas que as pessoas querem ouvir e resolve esses problemas, automaticamente, se você fala isso de forma profunda, obviamente, você vai aumentar a confiança, aumentar a autoridade e as suas vendas também aumentam. Quando a gente olha para a audiência, né, e olhando também o conteúdo superficial, o que acontece? Acontece basicamente a atração. Esse é o meu principal objetivo quando a gente olha para a audiência. Eu pego, por exemplo, um carrossel, um Reels e impulsiono dentro do Instagram, eu atraio novas pessoas, novos seguidores que, ao longo do tempo, ao longo de consumo de conteúdo tanto superficial e principalmente conteúdo profundo, essas pessoas que foram atraídas e não conhecem o meu produto, o meu serviço, vão começar a ter uma elevação de nível de consciência. Eu fui pegar uma imagem no Google para te mostrar o que é elevação de nível de consciência. Então, por exemplo, a pessoa chegou no meu Instagram, né, no meu perfil, totalmente inconsciente do problema, né? A partir do momento que ela consome um conteúdo superficial meu, ela tem consciência do problema. Ela identificou, pô, legal mesmo, né? Eu preciso produzir conteúdo superficial e conteúdo denso. Eu preciso produzir conteúdo. Eu preciso distribuir conteúdo para atrair novas pessoas. Enfim, ela vai ter um conhecimento do problema porque naquele assunto, naquele conteúdo, na verdade, eu falei sobre aquele problema. Ao longo do tempo, ao longo do consumo de conteúdo, o nível de consciência dela se eleva e ela começa a ter a consciência da solução. E automaticamente, ao longo do consumo de conteúdo, ela tem a consciência do produto e ela vira um consumidor. Isso aqui, esse nível de consciência se eleva de forma mais rápida quando você tem a junção desses dois tipos de conteúdo, profundo e superficial, beleza? Então, quando você tem conteúdo profundo e conteúdo superficial, o nível de consciência das pessoas que acabaram de ser atraídas por conta do conteúdo superficial começa a se elevar. Então, para mim, esse aqui é o maior benefício de produzir um conteúdo superficial quando a gente olha perante a audiência, tá bom? E para a audiência também, obviamente, essas pessoas começam a ter centelhas de conhecimento. Então, por exemplo, vamos supor que eu pegue e crie um carrossel exatamente disso aqui que eu estou falando com você nesse vídeo, de conteúdo profundo e conteúdo superficial. Obviamente que, por ser um conteúdo superficial, eu não vou conseguir abordar esse assunto de uma forma densa. Eu vou dar uma pequena centelha de conhecimento. Se essa pessoa gostar desse conteúdo, ela vai poder agora ir para o vídeo no YouTube, que é esse aqui que eu estou gravando agora. Ela vai poder ler a minha newsletter, onde eu falo de forma mais profunda sobre esse assunto. E isso aqui instiga a pessoa, a audiência que foi atraída, e até a pessoa que já está no meu perfil, a subir o nível de consciência dela. É isso que vai começar a acontecer, porque essa pequena centelha de conhecimento que foi meio que jogada ali para ela, essa semente que eu joguei lá no cérebro dela, na terra do cérebro dela, vai começar a brotar, caso essa centelha seja uma centelha que ela goste, obviamente. Então, quando a gente olha conteúdo superficial e conteúdo profundo, são esses os benefícios quando a gente olha para você e também para a audiência, tá bom? Agora, de forma prática, como é que a gente faz isso? A gente vai agora para a parte de baixo do desenho aqui. A primeira coisa, né? Você pode me perguntar assim, como é que eu faço? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer texto, tenho que fazer vídeo, tenho que fazer newsletter, tenho que fazer YouTube. A primeira pergunta é a seguinte, você precisa se conhecer. O que você mais gosta de fazer? Você prefere gravar vídeo, você se sente mais confortável gravando vídeo, ou você se sente mais confortável escrevendo um texto longo, uma newsletter, um e-mail, mandando isso para as pessoas? A partir dessa pergunta, você consegue colocar o seu foco na onde você tem mais probabilidade de dar certo, pelo menos agora nesse início. Você não precisa fazer os dois logo de cara. Você pode começar, e deve, na verdade, começar aonde você se sente mais confortável. Então, por exemplo, eu comecei escrevendo newsletter, porque eu não tinha tanta familiaridade com o YouTube. Depois de um tempo, eu comecei o YouTube, e agora eu já estou tranquilo, já consigo gravar um vídeo desse aqui, igual você está vendo agora, de uma forma mais tranquila. Então, tem pessoas que são mais comunicadoras, pessoas que têm mais facilidade na fala. Logo, o YouTube vai ser o melhor jogo ali para essas pessoas, e com o tempo elas colocam a newsletter ali para jogo. Então, a pergunta principal, primeiro aqui, é essa aqui. O que você tem mais facilidade de fazer?
A partir disso, você escolhe texto ou vídeo. Se você escolhe vídeo, você vai automaticamente para o YouTube, porque é onde você consegue entregar um conteúdo profundo, tá? De uma maneira mais fácil, tá bom? A mesma coisa acontece com o texto. Se você escolhe o texto, que é o que você tem mais familiaridade, você vai agora para newsletter, porque na newsletter você consegue desenvolver um assunto de uma maneira muito mais profunda, beleza? Então, esses aqui são os dois tipos de conteúdo profundo que existem hoje, pelo menos na minha estratégia de conteúdo. Pode ser que outras pessoas tenham outros formatos de conteúdo, outras plataformas, mas eu utilizo, quando penso em texto e quando eu olho para conteúdo profundo, eu uso a newsletter. E quando eu olho vídeo e conteúdo profundo, eu penso no YouTube, que são os vídeos aqui no YouTube, como esse aqui que você está assistindo agora, tá bom? E, automaticamente, o que eu faço? Eu derivo, né? Vamos colocar mais uma palavra aqui. Eu derivo esses conteúdos longos aqui, esses conteúdos densos, deles eu derivo conteúdos superficiais, que são basicamente, quando a gente olha um conteúdo de texto, o que eu posso derivar de um conteúdo de texto? Obviamente que eu posso derivar qualquer conteúdo superficial, mas o que é mais fácil, na minha prática, foi derivar um carrossel. Então, quando eu estou escrevendo muitas newsletters, é muito fácil eu tirar uma newsletter que é um texto grande, tirar 1, 2, 3 carrosséis. E eu consigo ter 3 conteúdos superficiais a partir disso. E quando a gente olha o YouTube, é muito mais fácil eu tirar um Reels e um Shorts do YouTube, porque eu já tenho esse vídeo gravado. É só eu cortar agora um pedacinho aqui e aí eu vou ter meu conteúdo superficial. Então, é mais fácil você derivar o conteúdo a partir do que você escolhe. Então, se você escolheu o newsletter, você pode focar consequentemente agora no carrossel. Se você escolher o YouTube, você pode focar nos Shorts e nos Reels, né? Que é basicamente o que vai ser mais fácil de derivar. Por exemplo, desse vídeo aqui, eu parando para pensar agora, eu consigo derivar pelo menos uns 2, 3 Reels aqui. E aí eu consigo já jogar lá pro meu Instagram. Do Instagram, as pessoas vão ver que existe um conteúdo maior. E elas vão ser instigadas a vir aqui pro YouTube, nesse vídeo aqui que você está vendo agora. E aí o que começa a acontecer? Eu começo a criar, que é o principal aqui, o meu ecossistema de conteúdo. E esse ecossistema tem a principal vantagem desse ecossistema e o principal objetivo desse ecossistema é fazer isso aqui, ó. De novo, a gente vai voltar lá para aquele desenho lá de cima lá, que é elevar o nível de consciência das pessoas. Porque as pessoas vão chegar no seu perfil e o seu trabalho com o conteúdo é, primeiro, difundir a sua marca, difundir a sua solução e, em segundo plano, atrair novas pessoas e essas pessoas atraídas, você tem que agora, em terceiro plano, elevar o nível de consciência dessas pessoas. Então, o conteúdo é basicamente marketing. O marketing tem esses 3 objetivos para nós aqui. Então é basicamente isso aqui. Eu espero que você tenha entendido como funciona o conteúdo profundo e o conteúdo superficial. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou te ajudar com isso aqui, beleza? Você pode colocar o seu nicho aí, que a gente troca uma ideia nos comentários aqui, tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado. Valeu, falou e fui.